Hey guys, what's going on? Estamos de volta, mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet. Se inscreva no nosso canal se está vindo pela primeira vez. Don't go away, stick around, subscribe my channel, below on the screen right there, aqui abaixo. Legal, então. Pessoal, Trust Revolution vai ficar aqui abaixo também o site. International Pulse Research é esse. O Daily Times, que está chegando no Brasil aí. Notícias simultâneas. Mas o mais legal disso, é que você que está do outro lado, você tem que, além de você ler, refletir, você tem que processar as informações. Tem que usar o discernimento. Porque é dessa forma que você começa a construir seu senso crítico. Às vezes a gente recebe um monte de informação, vai falar isso, que não sei o que é isso, que significa? E a gente está aí perdido. Muitas das vezes a gente não consegue ter uma ofensiva, principalmente a classe trabalhadora, em tudo isso que está acontecendo, porque a gente acha que existe ainda algo que irá ser motivado por alguém que vai fazer as mudanças. Pelo contrário, não vai. Então a gente tem que entender esse baixo clero, não só conservador, que é herdeiro do conservadorismo, que colocou o freio à pulsão social, nacionalista, democratizante da Constituição que foi promulgada em 1988. Por que eu estou falando isso? Porque a derrota da nova política é a revanche da nova república. A derrota da nova política, ela surgiu como um rojão e se despencou. A revanche da nova república, ela não existe, porque mesmo com a redemocratização do país, a esquerda não conseguiu criar bases. Em vez de trabalhar as questões fundamentais de base, foi se preocupar com o antagonismo de políticas mercantilistas e principalmente capitalização dos pobres. É isso que está fazendo a gente estar preso. Então aí você vê um eufemismo numa sociedade que não vingou nas grandes cidades, porque o epicentro e o ponto de partida deveria ser justamente essas eleições municipais. Então já deu para perceber que não só a derrota da nova política e principalmente do sistema que fracassou, que esse sistema ele já foi criado justamente para fracassar e as pessoas não perceberam. Pessoas que se dividiram em famílias, pessoas que juntam dinheiro, fazem vaquinha, fundraise, arrecada de um lado, arrecada do outro, justamente para poder entrar numa disputa de uma loteria para defender a questão da representatividade. Só que aí existe um porém. Milhares de pessoas já estão percebendo o que está acontecendo. Aí onde entra o X da questão. Por quê? Não deve haver ilusões. Não deve haver ilusões. Ou seja, essa ilusão, a alusão democrática, ela foi colocada como um contraponto para que você possa exercer a sua cidadania justamente nessa época. E você viu o que está acontecendo. Boulos não vai ganhar as eleições em São Paulo, e mesmo que se ele ganhar, o Manuela Dávila, não é uma autocrítica, é um senso formado através de uma visão, sem essa alusão. Nós não podemos nos iludir com esse tipo de fragmento, de pragmatismo, porque isso já fracassou. Nós não podemos falarmos de uma democracia, defendemos uma democracia que não existe e que nunca existiu. E é isso que a gente precisa entender, gente. Então esse baixo clero conservador é herdeiro do conservadorismo, que colocou o freio nas questões sociais, nacionalista e democratizante da Constituição que foi promulgada em 1988. Por que que eu estou falando sobre isso? Isso é importante a gente entender. Existe uma reação em cadeia em todos os aspectos. Só para você ter uma ideia, você que está aí, o maior político britânico chama Jeremy Corbyn.
ele é ex-candidato ao Reino Unido, aí, ao parlamento, e ele está fazendo a sua reintegração do Partido Trabalhista na Inglaterra. Ele foi suspenso justamente por isso, porque ele bateu contra uma questão antissemitista referente a povos que eu não vou entrar aqui em detalhe. Então, a gente sabe que o Corbyn, ele realmente faz parte de um movimento, não só pós-Brexit, mas antes do Brexit, com uma fusão totalmente diferente. O partido dele tem pautas conservadoras e é o maior partido radical, ultra radical da esquerda trabalhista na Inglaterra, mesmo com Brexit. Então, gente, as pessoas estão percebendo que esse tipo de alusão ela está passando, que só existe uma forma pelo qual nós iremos seguirmos o nosso caminho. E essa única opção é uma disruptura do sistema, de tudo isso que está aí. Porque mesmo com a esquerda ganhando aqui na América e no Brasil respirando um pouco aliviado, porque as pessoas comemoraram aqui, não foi só a vitória do Biden. A maioria das pessoas que comemoraram aqui na América, nos Estados Unidos, foi a derrota de Trump. Então a gente tem que fazer esse discernimento, a gente tem que separar aí essa alusão democrática, porque nós temos que pensar no nosso país, da forma hegemônica, orgânica. Então, o motivo principal disso é que as pessoas estão percebendo que esse modelo seletivo de eleição, da derrota da nova política, do novo, das pautas ultraconservadoras somente daqui para fora, fracassou. Foi programada da forma errada. É a mesma coisa você colocar o sapato direito no pé esquerdo. Vai entrar, gente, mas você vai ver que você vai ter diferença. Você vai conseguir andar, mas você sabe que está errado. Então, é isso que as pessoas já estão percebendo. E nós estamos ganhando fôlego, porque a própria esquerda, que se tentou agora respirar um pouco melhor, está querendo se sobressair com as questões repetitivas, principalmente das coisas que foram implementadas fora. Está aproveitando a oportunidade para ganhar o glamour, porque por vez de fato não tem literalmente nada para oferecer para a sociedade. Somente um processo revolucionário. Voltando para o outro lado da questão da dialética, muitas pessoas perguntam, mas Orbit, quando é que isso vai acontecer? Pessoal, eu estou cansado de ouvir. Você tem que entender uma coisa. Você não é um cidadão invisível. Você paga imposto e você vive no Estado soberano. Por vez de fato. Você vive numa sociedade. Mesmo que se a sociedade como ela inverteu os valores, você vive ali. Você tem uma identidade. Mesmo que se você perdeu, ou se você está desidentificado por vários fatores, você é um cidadão. Uma coisa que você tem que entender é que a política é feita por nós. A política e a economia, ela está interligada. Quando você compra essa água, você paga. Mesmo que você não queira, você vai ter que pagar tributo. E é isso que você precisa entender. Não adianta você se afastar de tudo porque você está numa condição favorável. Ou porque você criou empatia de tudo aquilo que foi colocado na sua mente. Para que você pensasse de forma errônea. Você precisa entender que somente
A revolução será feita com pessoas como eu e você, que primeiro, quebrou a empatia do governo, que segundo, tem a consciência e o senso comum e o senso político. Não vai ser feita pelo povo. O povo confunde as coisas, principalmente por causa dessa alusão democrática. Por quê? Revolução não tem nada a ver com manifestação e protesto. Você tem que estar sabendo o que você vai fazer. Quando você vai para uma guerra, você recebe todo o mapeamento de área, enfim, todas informações importantes do inimigo. E quando você vai, você já tem não só uma promessa, mas você já tem algo importante que você deve cumprir do outro lado do inimigo. Segundo, na revolução não existe líder. O líder é eu, você, a Maria, o Pedro, o João. Prender o líder do Trust Revolution. A Polícia Federal prendeu o líder. Pelo contrário, se tiver que prender, vai ter que prender milhares. Quem sabe milhões. Terceiro, não será feito pelo povo novamente. Por quê? O povo de repente virá lá na frente. Quarto, para a gente finalizar, o mais importante disso é você entender que o poder instituinte não está na mão do povo, está na mão da burguesia. E a derrota da nova política é um eufemismo, é uma meia-verdade que deu errado, porque justamente o Brasil é um laboratório. E quando nós temos um laboratório, a população serve como cobaia. E é isso que você tem que entender. Então, tudo isso que nós falamos aqui, hoje, vai refletir na sua vida e nas próximas gerações. Porque nós só iremos conseguir isso quando houver uma disruptura. Por quê? Porque é a única forma pelo qual o Brasil sai fora das conciliações de classe, do sistema financeiro, da indexação da economia norte-americana e faz o que deve ser feito em todos os aspectos. O poder saindo da burguesia para a mão do povo, o povo vai ter a Assembleia Popular, onde ele vai poder ter o controle literal do petróleo, das riquezas minerais, do solo, enfim, de todas as articulações que o povo brasileiro nunca conseguiu imaginar que poderia ter. Se você souber o poder que você tem, se você souber o poder de persuadir e o poder que você pode movimentar para poder ajudar através de um processo evolucionário, você sairia hoje daqui, iria espalhar o que nós estamos tentando mostrar para as pessoas, com mais de 3.500 comitês espalhados pelo Brasil, menos de um ano, ou seja, um ano. Deu para entender onde eu quero chegar? Então, nós vimos aí nessas eleições que o maior número de abstenções foram gigantescas. Não só pelo Covid, pela pandemia, mas que as pessoas estão percebendo que esse sistema fraudulento não vai levar a lugar nenhum. Mesmo que se o Bolo, que o Ciro, que o Haddad, que o Lula entre na presidência em 2022, nada vai melhorar e nada vai mudar enquanto nós não tirarmos o poder da mão da burguesia. Deu para entender? Ou não? É difícil? Esse vídeo eu tentei trazer para vocês para a gente salientar rápido. Vocês conhecem a Carla Zambelli, que subiu nas costas do Sérgio Moro e do Bolsonaro. É uma mulher que fala uma coisa, faz outra, vendeu a imagem e se elegeu aí como deputada. O cunhado, aliás, o irmão, o pai e a cunhada não conseguiram se eleger.
nessas eleições de agora? Porque eles querem, entendeu? Eles querem colocar o nepotismo como uma arma de articulação a favor desse moralismo de goela abaixo, que na realidade não é nada daquilo. Defender uma coisa e não viver. Eles defendem, quer que as pessoas façam aquilo que eles não fazem. Você não pode ensinar uma coisa que você não sabe. Meu pai ensinou pelo exemplo. Então, nós temos que ensinar algo que a gente vive. Você vai querer defender família se você chega em casa estrubiando, espancando a esposa, batendo nos filhos. Qual que é a moral que você tem no cartório? O que eu gostaria de passar para vocês hoje, aí, principalmente para as pessoas que perguntam aí, mas Robert, eu não aguento mais quando, lembre-se, eu sempre falo que você quer participar, que vai ficar um telefone, entra aqui no número aqui abaixo, a gente manda todas as informações. Se você não se conscientizar que é você que tem que ajudar, reconstruir o país, não você ir lá, voltar como ovelha, apertar o botão para entregar para o Boulos, que fez reunião com o presidente da Fiesp, que foi lá com o Haddad, que escreve para a Folha de São Paulo. Já deu para perceber. Lá no apartamento do Fernando Henrique Cardoso para ficar, você entendeu? Pequeno burguês. Entendeu? Como o Felipe Neto, que é o youtuber no Brasil, que vocês conhecem, que vestiu a camisa verde e amarela para tirar Dilma do poder. Fascitoides, fascistas. E agora carregam, entendeu? Uma coisa que eu aprendi, a gente não tem que andar de acordo com o que o vento faz, mas a gente pode regulamentar, ou seja, muitas das vezes a gente anda de acordo com o vento, porque a gente perdeu nossa identidade, em vez de ajustar as velas. Isso é importante, você que está aí aprender. Então a mensagem de hoje, gente, é que algo diferente paira no ar, mas não essa política que está aí. Sim, um processo evolucionário de disruptura. Ou seja, a revolução, ela vai crescer, e as pessoas realmente que estão na linha de frente de batalha, vão tirar o poder da burguesia através de um enfrentamento. Muita gente confunde as coisas, muita gente não consegue entender. Mas como sem o povo? Eu só vou dar um exemplo para terminar. Já tem praticamente 18 minutos. 5 pessoas controlam e têm a riqueza da metade da população do Brasil. 5 pessoas. Somente 5 pessoas. A Revolução Cubana começou com 18. A francesa foi com um casal. Então, a gente não quer participar de algo. A gente quer ficar esperando alguém fazer aquilo que eu e você temos que fazer. Porque nós fomos ensinados da forma errada. Pense nisso. A derrota da nova política e a revanche da nova república é uma ilusão democrática. É um sonho. E muitas das vezes, sonho é devaneio quando não se tem metas. Um grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Até mais.